Graça e paz, pessoal. Boa noite. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês nessa noite. Hoje vamos ter uma live mais do que especial com o meu amigo Davidson Binon. Vamos falar sobre a importância do hebraico para a preparação do sermão, né? Para que possamos nos nortear na escritura e assim conseguir transmitir aquilo que Deus nos falou durante a leitura do texto. Por isso, ele já está aí assistindo. Se puder, meu amigo, manda um convite aí para estar participando da live. Se não der... Ah, já mandou. Deixa eu aceitar aqui. Shalom a todos. Shalom. Amigão, agora que a gente já está se conectando, ouvindo bem um ao outro, tá me ouvindo bem também aí? Tudo certo? Sim, te ouço bem aqui no fone. Show de bola, perfeito. Então, hoje vamos falar sobre um assunto que, apesar de eu também ter estudado, também ter... Fala aí, meu padre amigo. Acho que não é comigo, não. Acho que não é comigo que ele tá falando, não. Ah, Paulo César, amigo meu. Um abraço, Paulo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que é o hebraico, a importância do hebraico na pregação, né? Apesar de eu ter aprendido isso também com bons estudiosos, mas o Davidson aí, ele é uma grande mente nessa área de hebraico, né? Eu ia até pedir também, Davidson. Uma mente brilhante. Mente brilhante, né? Literalmente. Literalmente. Tá aí o nosso amigo também, o Vernon Barros, que apareceu aí na live agora. A geografia Isso. que a Bíblia ensina. Seja bem-vindo aí, Um abraço, Vernon. Vernon. Saudade de você. O Vernon veio aqui tomar um café aqui em casa, aqui não voltou mais. Acho que o café estava ruim. Eu preparei o miojo pro filho dele ainda, o miojo todo errado, que eu não sei fazer miojo. Eita. Miojo sem gosto, sem nada. Tadinho do filho dele. Misericórdia. Mas vamos lá. Bom, eu queria que antes da gente começasse essa live, apesar de você já ter feito algumas lives comigo, que você se apresentasse aí, falasse da sua obra, na verdade das suas obras, né? Que você tem mais de uma. E Isso. ajudasse a gente a entender melhor quem é o senhor Davidson Binon. Fala aí sobre você. Beleza, então, boa noite a todos, shalom. Eu sou Davidson Binon, sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento no seminário. Sou também formado em letras, português e literaturas. E também sou publisher editorial, ou seja, tenho a editora Contextualizar, com a qual eu publico livros de autores iniciantes, autores evangélicos iniciantes. Também sou escritor, né? Tenho vários livros, tenho mais de 10 livros já escritos e publicados, e os mais recentes Revelações Originais do Salmo 23, quando eu comento o Salmo 23 totalmente em hebraico, né? E faço comentário naturalmente em português, mas palavra por palavra, versículo por versículo, a partir da língua hebraica. E também tem outros livros, como a minha monografia de mestrado publicada, que é o livro A Ética do Casamento Judaico. Ambos também já se esgotaram, mas eu já mandei imprimir mais uma tiragem, e então a gente vai voltar a oferecer esse livro também. E tem outros também, tem outro livro chamado A Semente e a Palavra, quando eu trato da nova homilética e como se pregar hoje em dia, né, usando sermões que sejam mais narrativos do que propriamente o sermão tradicional. Enfim, quem quiser conhecer o meu material, conheça a editora Contextualizar pelo site www.contextualizar.com.br para conhecer meus livros, e também no site da Amazon você consegue achar meus e-books também. Perfeito, perfeito. Seria interessante também, meu amigo, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, que você dê alguma indicação, eu vou até fazer isso também, de um material introdutório para o conhecimento do hebraico. Eu já vou de antemão dar uma recomendação do nosso querido amigo Rafael Moré. Rapaz, né? eu ia falar a gramática... isso. Então fala aí, então que depois eu falo outro. Vai lá. Pois é.
A gramática hebraica, né, do professor Rafael Moré, e é uma gramática bem introdutória e bem didática, até porque tem alguns exercícios no decorrer da gramática Isso. que pode fazer a pessoa exercitar aquilo que está lendo. Então, é bem distinto de outras gramáticas, ou de um léxico, por exemplo. Acho que o léxico é um pouco mais avançado, é para pessoas que já têm um pouco mais de entendimento nessa área. Mas a gramática do pastor Rafael Moré é essencial para quem quer aprender, começar a aprender o hebraico bíblico aí. Pode mandar uma também. Isso, na verdade, existem muitas gramáticas boas também, né? Além da do professor Rafael, eu também uso a gramática instrumental de Gusso, né? De Antônio Gusso. Também é muito boa, também é muito simples. Tem também a gramática mais simples ainda, da Teresa Kiel, também é boa. E tem muito material, você consegue achar muita coisa hoje em dia. E se você quiser um dicionário bom, né? Tem vários dicionários bons também, mas em geral você consegue achar também a Bíblia de estudo palavra-chave. Ali tem todo o material de Strong, tanto para hebraico bíblico quanto para o grego também. Então você tem a Bíblia em português, com alguns códigos, e lá no final, praticamente metade da Bíblia, são esses dois léxicos, que ajuda bastante também a você fazer uma análise bem interessante. Perfeito, perfeito. Então vamos entrar aí no nosso assunto, né? Já fizemos uma live antes sobre a importância do hebraico para a exegese, para a interpretação. É claro que a exegese vai fazer parte do nosso assunto hoje, mas não será o assunto principal, né? A gente Sim. vai estar falando sobre o hebraico na pregação. E como a exegese faz parte da preparação do sermão, provavelmente vamos passar pela exegese também para entender um pouco mais. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta, já que citamos aqui a exegese, né? E a exegese é um dos primeiros passos da nossa preparação de sermão. Não vou dizer que seja o primeiro, que também tem todo o processo de pesquisa, avaliação, né? Teologia com escopo mais geral, mas na exegese, o que o hebraico pode nos proporcionar para preparar um sermão adequado, um sermão que chamamos de sermão bíblico? Sim, o sermão bíblico ele tem vários tipos, né? Tem o sermão temático, que ele é até muito pregado nas igrejas hoje em dia, aqui no Brasil. Tem o sermão textual e tem o sermão expositivo. Não é que você não vá usar o hebraico ou o grego para os sermões temáticos, mas esse é um tipo de sermão que não requer esse tipo de abordagem. Então, quando a gente fala em hebraico e em grego, ou seja, as línguas originais, né, em que a Bíblia foi escrita, a gente está se referindo aqui mais para sermões textuais e especificamente sermões expositivos. Bom, o sermão temático, como a gente já viu, né, como a gente já sabe, ele trata de temas. Então faz uma abordagem mais generalizada, né, dos argumentos desse sermão. O sermão textual ele é baseado numa porção pequena de um texto bíblico. E todas as divisões desse sermão textual são tiradas do próprio versículo. Geralmente é 1 ou 2 versículos, assim no máximo. O sermão expositivo trabalha, às vezes, um capítulo inteiro, e dependendo do sermão, até o livro inteiro. É claro que você não vai ler o livro inteiro lá na frente, mas você vai basear a sua pesquisa, a sua abordagem na pregação direto nesse capítulo mais amplo. Então, a importância do hebraico para o sermão expositivo ela é imprescindível. Se você vai naturalmente pregar um texto do Antigo Testamento. Então, você precisa conhecer a língua original do Antigo Testamento, que é a língua hebraica. E até para o Novo Testamento, eu acho que você também pode fazer uma pergunta mais à frente sobre isso, até para pregar em textos do Novo Testamento também é muito bom e muito importante você conhecer também a língua e a cultura hebraica. Perfeito, perfeito. Interessante essa questão da pregação, e é fato a gente salientar aqui, fugindo um pouco do assunto, desse tipo de preconceito quanto
a pregação temática. Eu, por exemplo, não é que eu tenho preconceito, mas eu tenho muita dificuldade de pregar tematicamente sem fugir do que o texto realmente quer dizer. É uma limitação minha. Por isso que eu prezo muito pela pregação expositiva, né? Não é que eu não... Outros grandes pregadores pregam sermões temáticos, como Charles Spurgeon pregava vários sermões temáticos. O próprio Jonathan Edwards já pregou alguns sermões temáticos, a W. Pink e tudo mais. Agora, temos que convir que há uma dificuldade muito grande, pelo menos no que tange a pregação atual temática, porque há uma diferença da pregação atual temática para a pregação temática reformada. Tá? Então, se a gente for ver uma pregação, às vezes, neopentecostal ou pentecostal, vão ter boas pregações bíblicas, mas algumas fogem um pouco daquilo que o texto realmente estava dizendo. E um dos problemas é que a pregação temática, como você disse, tem uma dificuldade de eu avaliar o hebraico, a sintaxe, a questão da semântica, justamente porque pregações temáticas não prezam por isso, né? Já partem por outro princípio, que é o tema, os tópicos. Então a gente tem essa dificuldade também. Você acha que hoje em dia você aconselharia um discípulo seu a pregar só expositivamente ou textualmente? Ou você acha que ele também poderia aderir ao campo temático, sem nenhum problema? Não, tem que diversificar. Porque se você faz só sermões temáticos, sermões textuais ou expositivos, e nunca prega o temático, você acaba deixando de passar para o público da sua igreja algumas informações que só a abordagem temática pode dar. E é interessante você perguntar isso, porque no meu livro A Semente e a Palavra, eu falo justamente de você não precisar, não ser assim, tão preso ao tipo de sermão. Você pode diversificar também no próprio sermão. Por exemplo, você faz um sermão textual, a maior parte, digamos, 60%, 70% da sua mensagem é a abordagem textual, e lá no final, para algum tipo de objetivo que você tenha, você faz uma abordagem temática no final. E dali você puxa a aplicação. Também é possível fazer assim. É possível você também usar da abordagem temática no meio de um sermão expositivo, no meio de um sermão textual. Agora, se você vai fazer um sermão preponderantemente temático, isso não quer dizer também que você não tenha feito uma exegese antes, só que vai te dar mais trabalho, porque você tem que fazer uma exegese no seu texto, que foi o ponto de partida para o tema, né, do sermão temático, e também vai ter que fazer uma exegese mínima que seja em cada texto base que você vai usar para os outros tópicos do tema. Porque senão você vai acabar querendo dar uma ênfase temática, mas fugindo do contexto de cada versículo que você usou em outras partes. Então você acaba mutilando o texto bíblico, mesmo sem ter essa intenção. Então, dá um pouco mais de trabalho se você quiser fazer um sermão temático que seja levado a sério, com responsabilidade. Não é só pegar lá uma Bíblia Thompson, por exemplo, e fazer lá a pesquisa de vários temas e tacar lá no papel e pronto, pegar aquilo. Não é assim, entendeu? Você pode começar assim, mas tem que fazer uma triagem de cada trecho do que está ali na Thompson, por exemplo. E então, você consegue simplesmente ter uma abordagem um pouco mais segura, mais forte, para que você possa, então, falar com mais segurança. Mas é como eu disse, né? Essa não é a principal função de um sermão temático. A função do sermão temático é esgotar, dentro do possível, um tema. E o texto mesmo, a exploração do texto, o cavar fundo o texto, você vai fazer isso no sermão preponderantemente textual ou expositivo. Então, o meu conselho é que o pregador ele diversifique, para não cansar também a igreja, né? Porque o sermão expositivo ele exige muito de quem prega, de quem recebe também, de quem ouve. Então, quando você de vez em quando prega um sermão temático, essa abordagem temática, ela deixa a mente do seu público, que costuma te ouvir toda semana, a descansar um pouco
naquela semana e ter uma mensagem um pouco mais fluida, sem tanta abrangência técnica, né, que se exige para o sermão expositivo. Perfeito, perfeito. Uma coisa que a gente deve lembrar também é que, por exemplo, as pregações dos rabinos antigos, né? Vou dizer que a pregação seja expositiva ou temática, porque a abordagem deles era totalmente diferente. O tipo de abordagem interpretativa também era diferente, né? Então, analisando essa questão, como que a gente pode, de certa maneira, não sei se seria benéfico ou não, mas qual era o tipo de pregação rabínica, né? Alguns vão chamar de pregação midrástica, mas qual era o estilo de pregação? Qual era o estilo que mais se parecia? Sendo que eles se baseavam preponderantemente no idioma hebraico. Parece que o que eles tinham a transmitir, pelo menos os rabinos do Segundo Templo, eles tinham esse costume de usar unicamente o idioma, as palavras hebraicas da Tanar, e assim transmitir oralmente para o seu público. Como que era feito essa pregação rabínica? Você tem alguma coisa a nos dizer? A exegese rabínica, ela é bem peculiar, é bem diferente até da nossa, né? Ela usa bastante o hebraico, pega alguns ganchos da língua hebraica, inclusive estudando raiz, estudando inclusive o paleo-hebraico e os significados, né, primitivos da língua, de cada letra até da língua, e fazer assim, conexões na própria exegese que são assim bastante estranhas à nossa mente ocidental. A nossa mente ocidental ela é analítica, herdamos esse tipo de abordagem, inclusive derivado da própria cultura grega, né? Essa postura mais analítica, mais aristotélica, enfim. Mas a cultura hebraica ela já parte para um tipo de ensino que é mais prático até, mais concreto, mais prático, menos abstrata. Então é interessante a gente perceber como isso também se reflete na hermenêutica deles, né, na exegese, e também na própria pregação. Eles usam os midrashes, que você mencionou, que essa pregação midrástica é da onde provavelmente veio o nosso costume de usar ilustrações nas mensagens, nas pregações. Porque o midrash é justamente isso, é você contar uma história. A Bíblia ela é aproximadamente 70% de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é história. Entendeu? Então, o judeu ele conta uma história e, a partir dessa história, ele pega a pessoa pelo coração e, quando pega pelo coração, também mexe com a mentalidade da pessoa. Não é apenas uma mentalidade abstrata, mas é o pegar pelo coração. Por isso que Jesus ele fez as suas mensagens, ele se notabilizou por pregar em parábolas. Mas não foi Jesus que inventou as parábolas. A parábola é uma técnica hebraica antiga, milenar. Já na época que ele viveu aqui, né, como ser humano com a gente. Ele usou, o que eram as palavras? Eram os midrashes. Literalmente era Haggadah, né? Que era pegar essas histórias criadas e inventadas com um fundo moral ou um fundo espiritual. E então ele cifrava a mensagem real que ele queria passar através de uma história envolvente. Às vezes a gente não tem, por exemplo, noção disso, mas inclusive no meu canal do YouTube, eu tenho uma série de mensagens que você pode achar lá na playlist de algumas pregações que eu fiz de parábolas da Bíblia no seu contexto original. É bem interessante. Fiz a pesquisa ali, eu bebi bastante da fonte de Sião. Uma parábola de acordo com a cultura judaica original. É muito interessante. Inclusive, eu expliquei ali na primeira pregação dessa série de que a função principal da parábola não é facilitar o entendimento, é o contrário, é cifrar o entendimento para que somente as pessoas interessadas corressem atrás, percebessem o que estava realmente nas entrelinhas ali
e entendessem a mensagem real. Então, às vezes a gente erra até nisso, a gente acha que a função da parábola é facilitar. Não era. Era cifrar o entendimento e pegar as pessoas com essa história criada, pegar pelo coração, né? E fazer, então, despertar o interesse dessas pessoas. Então, a pregação rabínica é assim, ela é midráxica, ela é comentário da própria lei, ela é a Haggadah também, contando essas histórias envolventes. Tudo isso é técnica milenar criada pelos nossos irmãos judeus. Perfeito, perfeito. Interessante que isso que você falou de não facilitar está escrito no próprio texto, né? Onde os discípulos perguntam por que fala, pois, em parábolas, e Jesus diz, para que quem tem ouvidos não ouçam e quem tem olhos não vejam, ou seja, é para não entender mesmo. Então, é interessante que quem tinha a revelação final dessas parábolas era quem estava mais próximo de Jesus e os verdadeiros seguidores. Então, eles que conseguiam realmente entender essas parábolas. Interessante. E foi bom você falar sobre isso, porque eu estava lendo o livro do... Gente, eu sempre esqueço o nome dele. Do Craig Blomberg. Analisando as parábolas de Cristo, onde ele vai falar justamente sobre essa questão. Ele vai dizer que ele quer que a igreja entenda, mas ele quer que o povo não entenda. Então, eu não entendi isso de início. Depois eu entendi. A parábola não é para todos. É somente para aqueles que estão mais próximos desse entendimento. É para alguns iniciados e aqueles que ficaram interessados para forçá-los a estar perto de Jesus, buscando com ele as explicações. Porque, para pensar, era o Império Romano. E Jesus sabia o potencial de sua pregação de estar provocando uma revolução, como de fato provocou uma revolução espiritual e cultural. Então, ele tinha que pregar assim, de modo cifrado, para que não ficasse evidente o que ele estava fazendo. Tanto evidente para o Império Romano, não é? E de fato, né, ele chegou a ser condenado pelo Império Romano, quanto também, talvez principalmente, não ficasse muito claro o tipo de mensagem que provocou uma revolução na época para a própria mentalidade judia, né? Aquela mentalidade cristalizada. Era uma mentalidade engessada devido ao excesso de zelo pela lei, não é? E temos que lembrar que por que ele tinha excesso de zelo pela lei? Por causa da história lá do passado, os cativeiros. Israel, se não fosse Deus preservando o remanescente, Israel teria sido exterminado nos cativeiros, especialmente o babilônico, não é? Então, foi bastante cruel essa situação que o próprio Deus levou o povo para enfrentar. Então, por causa disso, eles foram, primeiro, completamente curados do erro da idolatria, do pecado da idolatria. Eles foram expurgados nessa questão da idolatria, que era o principal motivo dos cativeiros do passado. Então, foi completamente limpo da nação de Israel essa fraqueza pela idolatria. E também eles se fecharam tanto na sua tradição judaica que eles acabaram se cristalizando nela. Então, perdendo o espírito e o coração da própria lei, que eles tanto desejavam pregar e preservar. Por isso, os fariseus erravam. E é também sempre interessante lembrar que Jesus ele não era contra todos os fariseus, muito pelo contrário. As mensagens de Jesus, o tipo de mentalidade de Jesus, estava muito próximo da mentalidade dos fariseus. Ele era mais próximo dos fariseus do que dos saduceus, por exemplo. Ou mesmo dos essênios, né? E muito menos zelotes, né? De pegar nas armas e quebrar tudo. Muito menos. Então, dentre os grupos, ele se enquadrava melhor no pensamento farisaico. Por que então ele se embatia tanto contra os fariseus? Porque ele queria acertar o passo do grupo que ele tinha simpatia. No começo do ministério dele, ele começou falando nas sinagogas. Por quê? Pelos fariseus, que cuidavam das sinagogas, entendeu? Então, por que ele falava, chamava de sepulcro caiado,
de raça de víboras, né? E se batia tanto contra eles por causa de um grupo especial que estava tão engessado, mas tão engessado, que se tornou hipócrita. É contra esse grupo de fariseus hipócritas que Jesus brigava e tinha grandes embates, né? Porque ele tinha interesse em purificar os fariseus. Aliás, fariseu em hebraico, frushima, significa os puros. Aqueles que buscavam ser santos, ser puros, né? Buscavam ser assim. Então, o ideal, inicialmente, era nobre. Era uma religiosidade mais próxima do povo, os fariseus, comparado com os saduceus, não é? Mas o fato é que Jesus queria estar se embatendo com eles para, de verdade, estar trazendo aquele grupo dos fariseus para se tornarem mais próximos de Deus e do povo, e não se distanciarem como os saduceus, que cuidavam mais do templo, né, já haviam se distanciado do povo. Perfeito. Um irmão fez um comentário aqui, acho bem válido eu falar sobre esse comentário. É o Paulo CN Viana. Ele colocou o seguinte: creio que o irmão, no caso o irmão esteja enganado, pois não havia o auxílio do Espírito Santo e apenas a partir da descida do Espírito dos apóstolos começaram a entender que Jesus falava sobre parábolas. Então, quer falar sobre isso, meu amigo? Não, quem está redondamente enganado é o Paulo César, com todo respeito. Ele é meu amigo, eu conheço ele, mas nesse ponto não, porque as pessoas entendiam. Tanto entendiam que Jesus, por exemplo, explicou para os discípulos dele, que estavam perto dele, a primeira parábola que ele contou, registrada na Bíblia, que é a parábola do semeador. Eu também, nessa minha playlist do meu canal, tem uma pregação sobre a parábola do semeador. Ele explica ali cada detalhe. E foram eles que perguntaram para Jesus, antes do Espírito Santo descer, perguntaram para ele, como é que eu posso entender as parábolas, né? Como é que eu posso entender o que você está falando? Por que você fala desse jeito? Perdão, para as multidões, né? Então ele explicou lá que, na verdade, ele falava daquele jeito para que as pessoas não compreendessem, né? Era de propósito, para preservar, inclusive, o próprio ministério dele que estava se iniciando. Ele colocou aí que não foi para o Davidson, mas, Paulo, o que eu falei foi a mesma coisa que o Davidson falou. O que eu falei foi a mesma coisa, tá? Que Jesus falava as parábolas para que realmente algumas pessoas não o entendessem, tá? O que o nosso amigo Davidson falou, eu também falei, e na verdade já fui muito criticado por falar isso num estudo que eu dei aqui em Vassouras. O próprio pastor falou, não, eu sempre ensinei que parábola é para... Eu falei, então tá bom, então você me desculpe. Então já fui muito criticado, né? Exatamente. Mas não é, qualquer estudioso sabe disso. Parábola não é para facilitar, é para cifrar. Exatamente. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia.
Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Exatamente. E uma coisa também que a gente precisa salientar aqui, né? Tem uma pergunta uma das perguntas mais importantes que eu acho que a gente deve fazer, e às vezes eu fico com dificuldade de responder caso alguém pergunte, é se um iniciante no hebraico, né, alguém que está começando o hebraico agora, pode se utilizar de algumas palavras hebraicas, né? A gente faz isso de vez em quando, dependendo do público, de pegar uma palavra hebraica que tem um sentido bem amplo e usar isso na pregação, no sentido etimológico, né? E a gente utiliza isso porque a gente trabalha com o hebraico. Agora, será que esse método é adequado para uma pessoa que está começando o hebraico agora? Porque o que acontece? Uma palavra hebraica não tem um sentido, né? E uma pessoa que, por exemplo, quer pegar a palavra Elohim e chegar lá e explicar, não, porque Elohim é deuses, mas aqui não é deuses porque está no majestático, é plural majestático, e antes tem o verbo e tudo mais. Mas eu creio que o iniciante ele precisa ter um pouco mais de ferramentas para ele usar esse tipo de argumentação. Mas o que você acha disso? Um iniciante pode pregar utilizando essa abordagem? Tem iniciante que faz coisa pior, né? Então, assim, mas é perigoso sim, porque quem não conhece muito os meandros da língua pode acabar ampliando demais o leque que o dicionário permite, né, que o léxico permite, mas o contexto não permite. Então, um exemplo que a gente pode usar é a palavra nefesh, em hebraico, que ela é muito ampla. Ela pode significar, dependendo do contexto, e todos os significados que eu vou falar agora, o léxico permite, né? Pode significar alma, no sentido de emoção, pode significar alma no sentido também de espírito, de fôlego de vida, que aí se torna sinônimo de Neshama. Pode significar também a vida como um todo da pessoa, né? Até em português falamos assim, né? Tantas almas se salvaram, são tantas vidas, né? Tantas pessoas se salvaram. Pode também significar, como ele apontou ali, garganta. O contexto também permite que seja o órgão humano da garganta. Então, o que é que vai definir isso? Não adianta você chegar lá no púlpito, né? E fazer aquele leque, né? Como se fosse um léxico de significados, mas simplesmente você perceber o contexto e usar no seu estudo, da sua compreensão da palavra específica, né? E você faz o seu apanhado, mas tem sempre que respeitar o contexto. É o contexto que vai dizer qual o significado, qual a tradução mais adequada que você precisa ter para aquela palavra, né? E não apenas também a palavra no seu sentido semântico, mas também, além do contexto e do significado semântico, também tem que olhar, se for o verbo, né? Tem que ver qual a conjugação, qual o tempo,
qual o tronco verbal que ele está inserido. Se for um substantivo, você tem que ver lá quais as partículas que estão acopladas a essa palavra também, né? Para que você entenda realmente o que o texto quer dizer. Então, é mais abrangente, é mais amplo e requer realmente estudo. Não é apenas pegar o dicionário, abrir lá e começar a dar rajada de significado lá no culto. E o povo até dá glória a Deus, vai pular lá, mas a compreensão vai ser zero, né? Pois é, eu tinha ido num culto uma vez, onde o rapaz usou uma palavra grega, né? Dunamis. Dunamis, Dinamis, dinamis, que é poder. É dinamis É. ou dunamis? Acho que é. É Dieu, né? É como se fosse dunamis. francês, é Dieu. Isso. E, É o Y. e ele falou que que essa palavra é a raiz da palavra dinamite. E não faz sentido. Não faz sentido. Porque dinamite não existia na época. Não era a ideia do autor, Não. quando falou de poder de Deus para a salvação. Ele não quis dizer que esse poder é uma dinamite. Era uma explosão. A explosão que explode tudo, que arrebenta com tudo. Exatamente, que arrebenta com tudo. Então, ele utilizou, ele extraiu um insight da palavra que o povo ficou impactado, gostou, pulou, mas não é aquilo que o autor quer dizer, né? É um insight de particularidade de quem extraiu. O grego não fala nada sobre isso. E o hebraico, ele também tem essas questões. É interessante a gente tirar alguns insights, sim, mas respeitando o valor que o hebraico já passa. Por exemplo, a palavra tabernáculo, né, que se não me engano é mishkan, se não me falha a memória, mishkan, e a origem, né, a raiz hebraica dessa palavra quer dizer vizinho, aquele que mora perto. Então, qual é o sentido do tabernáculo? Deus querendo habitar perto da gente. Olha que lindo! Eu não preciso, cara, fazer um malabarismo. Não precisa reinventar a roda, né? Não preciso, já está ali, pronta para mim usar. Agora, a questão toda é que muitos têm essa preguiça, vamos dizer assim, de fazer uma pesquisa mais abrangente, talvez por falta de fontes ou ferramentas. Por isso que eu tenho esse receio de falar para uma pessoa que está começando agora no hebraico, dele fazer isso na pregação, porque eu tinha esse costume. Há 7 anos atrás, quando eu comecei a aprender o hebraico, toda pregação que eu ia pregar, eu queria usar o hebraico, eu queria mostrar que eu sou hebraísta. E isso trazia alguns problemas. Depende do público-alvo, né? Pois Por exemplo, né? Se você prega numa igreja que intelectualmente é o pessoal com bastante estudo, faculdade, né? Elas até conseguem acompanhar. Aí pronto, você está no público adequado para esse tipo de abordagem. Mas se você prega constantemente numa igreja, digamos, de periferia, com o pessoal com muito mal, tendo o primeiro grau e o segundo grau, se você falar muito hebraico assim, o povo vai dar glória a Deus porque acha que está falando línguas estranhas, né? Aí você perde o contato com a média do seu público. Então você tem que estudar o hebraico, tem que estudar o grego, você vai conhecer os meandros, a exegese, para você saber, para você ter segurança. Mas na hora de pregar, se o seu público-alvo não está acostumado com isso, evite usar os termos em hebraico e grego, entendeu? E pregue falando, a palavra em português é essa, mas no original o significado é esse, não precisa falar a palavra, entendeu? Apenas para o povo ter aquela noção mais geral de que existe uma língua original e nem sempre as nossas traduções são plenamente fiéis. Não é que elas não sejam confiáveis. As traduções em português são muito bem feitas. A única exceção é a tradução do Novo Mundo, né? A Bíblia de Jeová. Essa tem dificuldade. Mas fora essa, que eu acho que o D'Angelo gosta de usar bastante, fora essa, de um modo geral, as traduções em língua portuguesa aqui no Brasil são muito boas, né? Mesmo algumas católicas também são boas.
Mas, claro, tem que saber usar também, né? Não dá para usar... a Bíblia de Jerusalém. A Jerusalém é muito boa, eu uso bastante, né? Mas então, confira as traduções, né? Agora, se você tem a condição de fazer a pesquisa na língua original, em que o texto bíblico foi escrito, a diferença de você ler uma tradução, por exemplo, é você enxergar uma foto em preto e branco com baixa qualidade. E você conseguir ver no original hebraico, você vê essa mesma foto em high definition, em alta definição e colorida, né? Com 4K, coisa e tal. Então, é essa a diferença, né? Você consegue enxergar cada detalhe com nitidez. A língua hebraica te permite isso. Quer ver um exemplo? Quem não tiver esse conhecimento agora, pode querer arrancar os cabelos. Foi assim que eu fiquei desse jeito, né? Estudando, aprendendo essas coisas, fui arrancando devagarinho. Agora, por exemplo, a palavra Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Tem gente que não sabe disso, mas não significa. Não é? A palavra Ebenezer vem de duas palavras hebraicas. A palavra Even, que é pedra, e Ezer, que é ajuda. Então, é pedra de ajuda. Então, por que o significado é pedra de ajuda? Então, o autor disse lá, né, que até aqui nos ajudou o Senhor, por causa dessa pedra chamada ajuda. Entendeu? A pedra que ele erigiu ali. Então, é interessante a gente perceber detalhes como esses. Quer ver o detalhe que também o hebraico nos ajuda a compreender? E aqui vem dos hebraísmos, né? O que é o hebraísmo? É uma expressão idiomática da língua hebraica. Então, por exemplo, quando lá no livro de Jó, né, Deus pergunta para Satanás: viste tu, meu servo Jó? Ali no original hebraico, literalmente está assim: colocaste o teu coração sobre o meu servo Jó, homem íntegro, reto, coisa e tal. Então, colocaste o teu coração, ou seja, é o hebraísmo, né, uma expressão idiomática, que quer dizer o seguinte: você levou em consideração as intenções do meu servo Jó em fazer o que ele faz. Aí, nas entrelinhas, você percebe um jogo que em português não dá para saber. Qual jogo é esse? As intenções do coração do meu servo Jó, que você precisa prestar atenção, são diferentes das intenções do seu coração no momento da rebelião. Entendeu? Então ali Deus está usando Jó como parâmetro comparativo para dar uma lição a Satanás. Por isso que tudo aquilo aconteceu no livro de Jó. Entendeu? Foi para mostrar a Satanás e também aos anjos e aqueles que estavam participando de todo o séquito, né, de adoração a Deus, os próprios anjos, para mostrar o que de fato estava nas intenções de Satanás e nas intenções de Jó. E de fato, Jó, no final, foi aprovado, porque Deus conhecia o seu caráter, conhecia as intenções do seu coração. Isso você percebe no hebraico. Você percebe no hebraico, né, detalhes assim, que parece que é bobagem, mas faz toda a diferença na sua compreensão do texto. Quer ver também? Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Né? Quando a gente lê em português, mulher virtuosa, a gente acha que é a mulher que sabe fazer crochê, mulher que sabe cuidar da casa, que sabe fazer bordado, fazer arte em biscuit, né? Não é a mulher prendada. Mulher virtuosa, em hebraico ali, Eshet Ha'il, que significa mulher guerreira, porque Ha'il tem a ver com o soldado, aquele que guerreia numa guerra. Então a ideia ali é da mulher guerreira, que vai guerrear pela sua casa, vai lutar pelo bem-estar da sua casa. Não é meramente uma mulher prendada, uma mulher que sabe fazer coisinhas bonitinhas em casa, entendeu? Claro que também envolve isso. Mas é a mulher guerreira, a mulher que tem iniciativa, a mulher que briga mesmo para fazer o seu lar edificado. Né? Enquanto que a tola derruba com a sua própria mão o lar que ela construiu antes. Por isso que ela é tola. Porque ela primeiro construiu, não lutou, não foi uma mulher guerreira para lutar pela manutenção da sua família, do seu lar, e depois ela própria, com a sua própria mão, destruiu o que ela havia construído antes.
por isso que era mulher tola. Entendeu? O hebraico te dá também esse tipo de orientação, de percepção. Perfeito, perfeito. O que é interessante no hebraico é que a gente consegue meio que identificar a mentalidade deles, a forma deles enxergarem o mundo, né? Sim, sim. Por exemplo, a palavra fé em hebraico, ou fidelidade, né? Emuná, Emuná. ela tem um sentido muito diferente do que nós acreditamos de fé. Né? O sentido da fé na questão hebraica parece que é apegar-se a algo, é não abandonar aquilo. Agarrar com firmeza. Agarrar com firmeza. Enquanto para nós, a gente tem meio que uma mentalidade mais abstrata da fé. Não sei se você pode falar melhor sobre isso, sobre a questão da fé, principalmente na pregação. Isso é essencial também. Tem aqui uma série de conceitos que estão atrelados à palavra emuná, né? Que emuná, como o pastor D'Angelo falou, de verdade, é se apegar com firmeza, né? A ideia aqui é, tipo, por exemplo, tipo aquele filme do Titanic, no final, né? O filme antigo eu posso dar spoiler, né? Lá no final, quando a Rose, junto com o Leonardo DiCaprio, esqueci o nome do cara lá no personagem, né? Eles estão lá quase morrendo, coisa e tal, no navio naufragado, aquela água gelada. A Rose fica agarrada naquele pedaço de madeira, porque aquilo era a vida dela. Esse é o sentido de fé, é você ficar agarrado a alguma coisa, porque aqui a sua vida depende disso. Né? Essa é a ideia. Então, qual é o conceito vários conceitos, na verdade, que vão se interligando para poder você entender essa imagem da fé. Você está agarrado firmemente a alguma coisa porque ou alguém, né? Porque você confia que esse alguém ou essa coisa vai te salvar de algum perigo iminente. Então, como você confia, você se agarra. E por que você confia? Porque você já tinha um relacionamento com essa pessoa ou com essa coisa. Você sabe da existência dele, você conhece. Então, quando você tem um relacionamento, você conhece. Quando você conhece, você confia. Quando você confia, você se agarra. Porque você sabe que você depende desse relacionamento para você poder se salvar. Então, vai totalmente o contrário daquele conceito popular da fé cega, que aparece até no outro filme, no filme do Indiana Jones, né, aquele filme do Indiana Jones com Harrison Ford, e também o pai dele, né, na história lá, que faz aquele passo de fé, que ele fecha o olho assim e dá o passo de fé numa situação lá de ribanceira, né, num cânion lá qualquer. Então, esse é um conceito popular, ele não é bíblico. O conceito bíblico não contempla a fé cega, ele contempla a fé que está muito solidamente baseada no relacionamento, que gera confiança, que gera firmeza, então, quando você se apega. O que é um pouco diferente do conceito de pisteuo, no grego, né? Que é fé também. Só que no grego traz também essa ideia tendo recebido, né, a influência da própria mitologia grega, da própria filosofia grega, de você ter um assentimento intelectual sobre alguma tese, algum pensamento, alguma ideia. Então, isso também está incluído no conceito de fé. Por exemplo, a declaração de fé de Westminster, a declaração de fé de qualquer grupo religioso, né? Então, tem essa intenção de você ter um assentimento em algumas verdades, algumas doutrinas que para você são basilares. Então, o grego trouxe esse significado, mas o significado hebraico é mais concreto, tem mais a ver com como você está, de fato, se agarrando concretamente a alguém, a uma pessoa, a algum objeto para se salvar, ou até também a uma ideia. Só que, repito, né, o pensamento é mais concreto. Perfeito. Então, já caminhando para o final, eu queria perguntar algo que foi falado lá no início e que alguns podem achar estranho você comentar isso, mas eu entendi muito bem, que foi a questão da importância do hebraico até no Novo Testamento. Sim. Todo mundo sabe que o Novo Testamento
é em grego. Mas de que maneira saber o hebraico ou saber a mentalidade hebraica pode nos ajudar a pregar algum texto do Novo Testamento? Sim, o Novo Testamento foi escrito em grego, claro, mas ele foi pensado em hebraico. Quem falou em aramaico, não falou em grego. Jesus não falava grego, ele falava aramaico e hebraico na sinagoga ou no templo, não é? Então, a linguagem normal era o aramaico, era popular. Então, tudo que foi falado foi em aramaico, que era próximo do hebraico. E alguma pouca coisa em grego, latim e principalmente o hebraico, né? Mas, enfim, o pensamento deles, a mentalidade do povo do primeiro século, que foram os autores do Novo Testamento, era a mentalidade em hebraico. Um exemplo muito claro que eu posso dar para vocês, por exemplo, e vai exigir uma explicação de como funciona esses aspectos verbais do hebraico, né? Por exemplo, quando Jesus lá na cruz do Calvário, já crucificado, já quase entregando o seu espírito, ele disse o seguinte, no original em grego está escrito tetelestai, que em português é está consumado. Mas isso que ele falou, está consumado, é oriundo do pensamento hebraico, pensamento judaico. Por quê? Porque os verbos em hebraico, eles são classificados em verbos que são verbos no completo ou no incompleto, é o aspecto verbal. No completo é a ação já terminada, a ação já completada, por isso completo. E no incompleto, o aspecto do incompleto, é a ação que está em vias de se completar. Ou seja, ela geralmente é traduzida ou no presente ou no futuro. E o completo é traduzido em português, geralmente, no passado. Também pode ser no presente, mas geralmente é no passado. Então, quando Jesus disse, está consumado, ali era a mentalidade hebraica que surgiu quando ele disse essa palavra. Por quê? Porque até o momento da crucificação, a ação da salvação do ser humano estava incompleta. A ação era incompleta, estava no aspecto verbal incompleto. Naquele momento, quando ele já estava crucificado, já prestes a render o espírito, agora sim a ação estava completa. E completa no sentido de estar perfeito, que também é uma outra forma de você classificar também a ação verbal, que é completo ou perfeito, incompleto ou imperfeito. Então, já estava perfeitamente completada a obra de salvação, quando ele expira e entrega o seu espírito. Então, você entendendo a língua hebraica, você vai entender o pensamento hebraico, como que o hebraico funciona. E você vai entender, inclusive, passagens como essa do Novo Testamento, que também só em português, sem conhecer a cultura, a gente não consegue entender. Tem que estudar a cultura e a língua, porque isso facilita a nossa compreensão até da obra mais importante da nossa vida, que é a obra de salvação, completada perfeitamente em Cristo Jesus. Por isso que existem seitas por aí que começam a falar, Jesus falhou porque não salvou a humanidade inteira. Aí veio aquele reverendo Moon dizendo que Jesus falou porque não se casou. Aí veio outros aí dizendo que é a reencarnação de Jesus, inclusive o Henrique Cristo, né? Pai, aquele negócio todo. Que falam que Jesus falhou e que veio para completar a obra. Mentira, tudo heresia. O próprio Jesus disse que está completo, porque a ação dele foi completa, perfeita, para trazer a salvação para a gente. Perfeito, muito interessante a gente saber disso. Mas será que seria errado, por exemplo, falando aqui sobre o apóstolo Paulo, eu dizer que Paulo ele tem uma mentalidade mais helenística ou mais judaica? Eu até dei aula sobre teologia paulina ontem, e eu costumo dizer que apesar de Paulo se pautar nas tradições e também na questão do Antigo Testamento, ele também tem uma mentalidade muito helenística.
muito mais do que seus outros amigos apóstolos, como Pedro, Tiago, João. Então, mas é certo afirmarmos que Paulo tem mais, tem mais identidade hebraica em seus textos do que Sim, helenísticas. As fontes sim, que ele usa é mais hebraicas do que gregas. Por exemplo, a sim. Ilíada de Homero, É. como fontes que ele utiliza também, fontes gregas. Mas ele usa mais fontes judaicas. Você crê nisso? Claro, Paulo era fariseu dos fariseus, né? A base dele era hebraica, era a base com Gamaliel, entendeu? Então, a base principal de Paulo era o hebraico, a mentalidade, a língua, o jeito, né, de se portar, inclusive respeitando as sinagogas. Sempre que ele viajava nas suas viagens missionárias já como cristão, ele chegava primeiro nas sinagogas, pregava primeiro lá. Pregava nas sinagogas, depois ia para outros ambientes, né? E, inclusive, tinha situações que ele fez o voto do Nazireu, até para se preservar da acusação feita por judeus ultra-ortodoxos, como ele era antes. Então, assim, ele levava muito a sério a sua fé judaica, ele amava o povo judeu, ele chorava pelo povo judeu, porque o povo havia negado Jesus, o povo não tinha aceitado, né, o Cristo que ele conheceu. E claro que ele teve as influências helenísticas também, porque isso faz parte da formação dele. Por isso que, inclusive, Cristo chamou para ser o apóstolo aos gentios, porque, de fato, ele precisava alcançar os gentios também, tendo cultura para isso, né? Paulo era o homem mais culto da sua geração. Então, mas com certeza, eu concordo com você, a base principal de Paulo era hebraica e não helenística. Perfeito. Então, galera, vocês aprenderam aí que o Novo Testamento, quando vocês forem pregar, vocês também podem aprender um pouco do hebraico, dos hebraísmos, que vamos ver hebraísmos ali também no Novo Testamento, usado até mesmo pelo apóstolo João. Ele usa muito tipo de hebraísmo. O apóstolo Paulo também utiliza. Jesus utiliza como grande estudioso da Isso. Tanar. Então, porque a gente tem esse costume de meio polarizar as coisas. Então, muitos acreditam que se eu vou pregar o Novo Testamento, eu só vou estudar a língua grega, né? Não vou estudar nada de hebraico, nada de cultura hebraica, porque o Novo Testamento é outra coisa. Não é bem assim, né? Os hebraísmos, o costume, a argumentação rabínica que eles utilizavam, né, era muito fruto de textos antigos, de textos de tradição hebraica. Então, gente, foi essencial essa aula de hoje para a gente aprender a pregar um pouco melhor, a se dedicar um pouco mais à preparação do sermão. Para quem acha que é fácil preparar um sermão aí, eu, por exemplo, não sei o pastor Davidson, mas eu, por exemplo, o mínimo que eu levo para preparar um sermão é 3 dias. Eu não consigo fazer menos que isso, né? Já vi gente falar... Em geral, a pregação, a hora da pregação mesmo é 10% do tempo que a gente leva para preparar essa mesma pregação. Exatamente. Tem um amigo meu que fala, não, eu vou para a igreja, chego lá, eu começo a preparar o sermão quando eu vou na igreja. Eu falei, como assim? Ele chega lá, ele tem 20 minutos para preparar o sermão, 30 minutos ele prepara em 30 minutos. É pregação extemporânea, aí, né? É complicado, né? Aí é complicado. Tem que ser, eu não cheguei nesse nível ainda. Não cheguei nesse nível ainda. A chance de falar bobagem é grande. Uma coisa é você ser pego de surpresa, não teve tempo de se preparar. Aí, sim, pregação extemporânea, você não vai dizer não, você vai aceitar o desafio. Agora, você fazer disso o seu jeito de pregar sempre, aí é preguiça intelectual. Né? Eu não abençoo assim, não. Pois é. Mas, meu amigo, olha, muito obrigado pela aula que você deu hoje. Prazer foi meu. Eu queria aquele dia ter passado na sua casa para tomar um café, mas como eu disse, um dos meus alunos está até aí, que não me deixa mentir, o Bruno Calixto, que eu fui lá dar aula para eles lá, e foi uma experiência incrível, cara. O pessoal lá da Betel Brasileira é um pessoal incrível, muito receptivo. Eu vou lá sábado agora, depois de amanhã, vou dar aula de hebraico. Vai dar aula lá? Logo no dia que eu não tô lá,
Queria aprender um pouco contigo também. Bota lá, ali é língua hebraica, né? Começar a falar do verbo conjuntivo e do artigo. Ah, bacana, top. É. Então, aí, ó, o Bruno aí, ó. Estou aqui, professor. Bruno, tô vendo aqui. obrigado aí por aparecer também. E, se quiser divulgar essa live aí para outras pessoas, compartilhar, todo mundo aí que participou, que se quiser compartilhar essa live, vai ser bacana, tá? E se quiser salvar essa live depois aí, meu amigo, quiser botar no seu canal ou no seu Instagram, Claro, fica à vontade. Com certeza. Show? Então, Vai lá, vou pedir para o senhor... Você coloca lá. Com certeza, essa foi muito proveitosa. Queria pedir para o senhor fazer uma oração para a gente estar finalizando essa live, tá? Sim. Vamos lá, então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de falar das coisas do Senhor, trazer conhecimento, ó Pai, também ser enriquecido pelo teu servo, pastor D'Angelo, pelos seus alunos, no seu canal, para aqueles que quiseram participar conosco. Obrigado por tudo. Obrigado por essa bênção. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de fazer a tua obra, de fazer a tua vontade também, através, ó Pai, da internet. Clamamos a Ti que Tu nos torne pregadores melhores, conhecendo o hebraico, conhecendo o grego, conhecendo as línguas originais, a cultura, para que então possamos passar mensagens mais seguras, mais firmes àqueles, ó Pai, que estão se alimentando da Tua palavra através do nosso ministério. Abençoe a cada um de nós, nos dá a Tua graça. Pedimos assim as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, amigo, mais uma vez. Que Deus abençoe o senhor aí, a sua família, o seu ministério. Tá? Tem um rapaz da sua igreja que vai lá na presbiteriana quase sempre, um careca alto, de olho claro, eu esqueci o nome dele. Sidney. Isso. Eu até falei para ele te mandar um abraço lá. Isso. Tá? Ele é bênção também. Amém. Tá? Obrigadão por essa live aí. Um abraço. Abração. Deus abençoe. Shalom. Amém. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.